Graça e paz, queridos. Olá, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora que você está vendo essa mensagem, então já antei os três já, ok? Deus te abençoe. Estamos mais uma vez aqui para trazer a mensagem profética para a sua vida. Então, antes de nós pregarmos aqui, eu quero pedir carinhosamente mais uma vez que você que não é inscrito no canal, inscreva no nosso canal, deixe seu like, sinalize o sininho para que você receba as mensagens que lançamos no nosso canal. Estamos aí falando sobre a série de mensagens sobre fruir do avivamento. Lembrando que essa série ela é bem extensa. Para que você tenha ideia o que é o avivamento. Nós começamos a pregar sobre esse assunto no dia 9 de julho. Caso você está hoje ouvindo essa mensagem e caiu de paraquedas aqui nesse dia de hoje, vai lá no nosso canal, né, e as playlists que nós fazemos, que nós denominamos elas por mês. Então, você entra na playlist de julho, você vai ver lá, né, não vai estar 9 de julho, mas vai estar 8 de julho. Então, a mensagem seguinte já começamos a falar sobre o fruir do avivamento. De lá para cá, nós temos uma série de mensagens falando sobre isso e completamos hoje 63 mensagens falando sobre o fruir do avivamento. Tá bom? Então, não esqueça, é muito importante esse assunto, porque vivemos momentos tão difíceis, né, tão complicados. A igreja vive muito tão complicado e ela precisa crescer. E para crescer, estou dando aí a dica para você, de pouco a pouco, estamos preenchendo aí essa ideia do que é verdadeiramente o fluir do avivamento. Vamos lá? O tema de hoje, ele é a segunda parte, né? Eles não são do nosso tipo, parte 2. Vamos lá? Nós temos 3 passagens bíblicas que a gente vai ler juntamente com vocês. A primeira delas está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 18, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: És-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós vamos para Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Abra a Bíblia de vocês aí, Tiago, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso juntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: Assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não fizeste juízos de maus pensamentos? Vamos lá, ainda temos outra. 1 João, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu amo essa passagem porque a única forma de nós dizermos e testificarmos se nós amamos a Deus ou não é exatamente amar as pessoas, amar uns aos outros, né? Aí vem aquela coisa, o tópico diz: já não é mais a nossa igreja. Outra razão, porque muitos grupos de poder, sabe aqueles grupinhos de poder? É eles mesmos.
atacam líderes de sucesso é o medo de perder o controle. Muitas igrejas são infestadas por aqueles que realmente não querem que seus pastores ou membros de staff tenham muito sucesso, porque isso pode fazer com que a sua influência diminua. Tal racionalização não é guiada pelo Espírito e nem é bíblica. Quantas pessoas às vezes fazem, porque a reação de não querer que outros tenham sucesso, a reação sempre vai ser atacar o líder, vai ter sempre atacar o irmão, a irmã. Isso é claro que falta ali amor. E aí querem dizer que são pessoas de grande escala de espiritualidade, porque às vezes pregam, ou porque cantam, ou porque tem determinado talento, porque uma coisa que me deixa muito incomodado referente à igreja é justamente as pessoas que querem usar o tom de voz, a expressão de voz para poder dizer que são espirituais. Malditos irmãos, não tem nada a ver com isso, né? A espiritualidade, ela não está em expressões, ela está em atitudes, e aonde a palavra de Deus ela guia as pessoas, né? Então, se você é uma pessoa que diz ser espiritual, você nunca vai entrar nesse ponto aqui, nunca vai querer de maneira alguma o mal das pessoas, porque o problema do ser humano hoje é não querer que eles cresçam, né? E a ideia bíblica é sempre essa. Por exemplo, Jesus, ele disse para os discípulos: vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Você tem ideia, um líder dizer que os seus discípulos vão ser melhores do que ele? Isso é o que chama a atenção na pessoa de Jesus, que faz dele ser o exemplo de um grande líder. De todos os tempos, ninguém será comparado a Jesus. É muito triste quando um grupo de poder, esse grupinho, né, teme que um pastor ou líder se torne muito popular, e então começa a magnificar suas falhas e a exagerar problemas para fazê-los parecer piores. Eles dificilmente notam as boas qualidades e continuamente atentam para as falhas reais ou imaginárias. Em muitos casos, ouvimos falar até de pessoas que ficam procurando maneiras sutis de sabotar seu ministério e relacionamentos. Queridos irmãos, é tão ruim isso. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, dizer que acontece isso. Uns querem aproveitar a falha do seu líder, a falha do seu pastor, e outros imaginam ou querem, de alguma forma, criar ou insinuar, ou de alguma forma trazer uma calúnia falsa ou mentiras sobre o seu líder. O que não querem é que eles cresçam, que eles sejam populares, né? A inveja é tão grande, a inveja hoje ela é o ponto de partida para a destruição, o ponto de partida para poder pessoas não crescerem, tanto não somente espiritualmente, mas também socialmente, profissional, né? E até mesmo não crescem de forma emocional, porque nunca vão arrumar ninguém para eles, porque a inveja dele é tão grande que não vai permitir, né, que eles tenham relacionamentos. É muito triste isso, né? Se eles não podem pegá-lo de alguma falta ou erro sério, eles buscam simplesmente fazer com que ele, sua família ou defensores sintam-se tão miserável que ele finalmente sai. Todas essas atitudes e comportamentos ímpios devastam a atividade de Deus em suas congregações. Aí pergunta: por que Deus não opera na minha igreja? O problema, a maioria dos problemas não está no pastor, está nas pessoas dentro da igreja. Acontece isso, porque as pessoas não querem entender o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado na palavra de Deus. Quando as pessoas se voltam para a Bíblia, quando as pessoas se voltam para os princípios bíblicos, porque princípio bíblico, eles não mudam.
sejam eles no Brasil, em qualquer lugar deste mundo, os princípios bíblicos vão ser os mesmos. O que muda às vezes são os costumes, né, que a qual todo país tem, as suas culturas, né? Vamos mudar aí, pode mudar, né? Isso já estamos falando um pouquinho sobre missão transcultural, não, transculturais, né? Mas o princípio bíblico, ele não muda. O mesmo princípio que eu estou ensinando aqui é o mesmo que é ensinado lá do outro lado do mundo, por exemplo, no Japão, que fica do outro lado do mundo nosso. Entendeu agora, queridos? O princípio não muda, mas por que o avivamento tão querido não vem? Não vem. E detalhe, não confunda avivamento com movimento dentro de uma igreja. Porque muitos desses movimentos que você vê na igreja aí, infelizmente, eles são, de alguma forma, não reais. Às vezes se deixam levar por algumas emoções, por algumas coisas, e depois o que vale aqui é após isso. Como é que vai ser o comportamento dessa pessoa? Por exemplo, a pessoa, ela caiu pelo Espírito Santo, o Espírito Santo caiu. Eu quero saber como é que ela vai levantar. Vai levantar a mão do seu irmão? Vai levantando fazendo missão? É o que mais importa. Algumas pessoas são tão ímpias e ciumentas de poder que elas não podem inventar um escândalo ou crise para tentar forçar o líder a ir embora. Ela às vezes inventa isso, inventa um escândalo, inventa uma crise e às vezes faz com que o líder ele acaba indo embora. É lamentável isso, você ler sobre isso aqui, né? Mas é verdade, acontece nas igrejas. Vamos lá. Outro padrão que é tragicamente o ataque inexorável e a pressão sobre a sua família. Queridos, eu particularmente sei muito bem o que é isso, né? E, por mais que isso não foi o motivo de eu entregar à igreja, mas colaborou muito para que chegasse talvez a esse motivo. Entendeu? Agora, então a gente presta atenção nisso. Líderes, não abaixe a guarda. Não faça como eu, às vezes, porque eu aprendi essa lição e quero ensinar ela para você. Não abaixe a guarda. Segue o caminho, segue a direção de Deus, segue o que Deus está te dando. Não se deixe levar pelas pessoas que querem te oprimir, querem oprimir a sua família, né? Lute, porque quem sabe você será o canal líder para o grande avivamento. Infelizmente digo que dentro das igrejas hoje existem muitas pessoas que estão lá apenas para poder criar problema e não para serem a solução da igreja. Na mente dessas pessoas, muitos mesmo seus filhos são joguetes. Isso fala muito do caráter de alguém que seria rude e maldoso com crianças. É de se duvidar que alguém realmente cristão cometa uma maldade dessa. E se um cristão cair nessa impiedade, a Bíblia é bem clara que ele pode esperar uma forte disciplina de Deus. Não tem como fugir dela. A disciplina vai chegar, a disciplina vai vir. Eu quero novamente ler aqui o texto que nós lemos nas mensagens anteriores. Salmo 105, versículo 15. Vamos lá? Abra a Bíblia de vocês de novo. Vou ler sobre essa passagem. Diz o seguinte: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Agora vamos dar uma puladinha na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 31. Diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, será julgado merecedor daquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com quem santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos que aquele que disse,
Minha vingança eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O rei da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá bom? Vamos tomar esse cuidado aí, né? Continuar pecando intencionalmente, depois de conhecer a verdade, é literalmente pisotear o precioso sangue de Jesus. Não faça isso. Vamos nós voltar para a palavra. A palavra de Deus, ela é tudo para a nossa vida. Ela é viva, ela é eficaz. Ela discerne pensamentos, ela discerne corações. Não adianta você fugir disso. Ela vai conhecer. Ela conhece o que você está pensando agora. E ela vai trazer à tona tudo isso. Tá ok? Fica essa palavra. No próximo vídeo estaremos trazendo outra mensagem. Hoje terminamos essa mensagem. Eles não são do nosso tipo. e nós não podemos pensar assim. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, próximo vídeo.